Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esta casa de paz, amor e caridade, a essa casa de estudos, de exposições espíritas, de engrandecimento pessoal através de estudos, permanecendo através dos conhecimentos espíritas, em busca de iluminação. Estamos muito felizes por poder contar com vocês, que tenham vindo buscar uma ajuda, dar continuidade à sua vida rotineira. Então vamos começar com uma oração. Vocês podem relaxar, se concentrar. Amado Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos nessa noite para receber uma palestra pública que vai falar de conhecimentos, vai falar de caridade, vai falar de doação, vai falar de coisas que estamos ansiosos para conquistar, para manter, para ter uma vida digna, consciente, dar sentido melhor à nossa vida, sendo gratos pela vida, gratos pelo conhecimento e pela oportunidade. Estamos todos felizes, encarnados e desencarnados, neste instante. E gostaríamos que as suas entidades espirituais elevadas pudessem estar conosco nesta noite e que pudesse fazer com que saíssemos daqui melhores do que chegamos, mais tranquilos, mais serenos, com um entendimento maior da nossa própria vida e das coisas espirituais. Que assim seja. Nesta noite, para nos alegrar, temos a presença de Nivaldo Stephens com o título Manifestação do Espírito depois da morte. Temos muito a aprender. Muito obrigado. Desejamos a todos vibrações de muita paz e agradecemos pela honra de mais uma vez estarmos aqui reunidos com todos vocês. O Espiritismo, ele nos traz vários ensinamentos, mas ele revelou e praticamente materializou para todos nós o Espírito. A alma, que é o Espírito encarnado, ele se desprende do corpo físico em dois momentos distintos, um do outro. No primeiro momento, quando ainda estamos encarnados, todos nós aqui estamos encarnados, ou seja, nós estamos vinculados ao corpo físico, a esse corpo de matéria densa, pelos laços de um programa reencarnatório. E em 5 situações, nós aqui, encarnados, podemos nos desprender desse corpo físico. Na primeira situação, é durante o sono físico comum. Nós dormimos e saímos em espírito. E nos encontramos com pessoas, com espíritos, vamos a congressos, conversamos, visualizamos. Muitas vezes, ao retornar
relembramos e lembramos do que aconteceu, com quem nos encontramos, o que chamamos de sonho, e os sonhos têm vários tipos. Depois, no segundo momento, é no sono magnético. Esse sono magnético ele é provocado, e provocado pelo hipnotismo ou por hipnose. Nós somos hipnotizados e aí nós nos desprendemos, muitas vezes lembrando de outras encarnações. Psicólogos utilizam muito nos tratamentos. Quando alguma pessoa tem um trauma, eles fazem essa hipnose e de repente a pessoa volta, ou naquela própria encarnação, ou lá numa outra encarnação onde algo aconteceu, relatando aquilo. Quando volta à normalidade, já está com aquele trauma amenizado. Também no sonambulismo, quando nós saímos do corpo, né, vagueamos, passeamos, muitas vezes até carregando o corpo físico junto, mas não lembramos exatamente o que fazemos. Na transmissão do pensamento, porque quando nós pensamos, nós nos transportamos mentalmente para aquele lugar. De repente a pessoa nos pergunta: viu aquilo? Eu estava com o pensamento tão longe que nem vi aquilo acontecer, não vi a pessoa. Então o pensamento tem também esse poder de nos levar. E também na telepatia, que é a quinta situação. E nesse segundo momento, que é esse desprendimento que acontece depois da morte do corpo físico, que é esse estado em que o espírito fica em liberdade absoluta. Nesse estado, terminou aquela encarnação, terminou aquela personalidade, terminou todos aqueles vínculos, ficando claro, lembranças, sentimentos. E aí o espírito, quando se desprende nesse momento dessa matéria, ele tem uma liberdade maior, ele tem uma sensibilidade maior, ele tem uma percepção maior das coisas, ele tem uma lembrança muito maior de tudo até que aconteceu naquela fase encarnatória e também de outras fases, às vezes, que ele vai começar a lembrar. Também ele vai ter uma visão maior de todos os seres que o cercam. Nós aqui estamos cercados de desencarnados, de espíritos, com um corpo espiritual. E nós não vemos, mas os espíritos se veem entre si. E é assim que vai ser conosco quando nós sairmos, nesse momento que nós nos desprendemos definitivamente, depois da morte desse corpo físico. Nós, os espíritos, nunca perdem a individualidade. E essa individualidade, para nós não perdermos ela, nós recebemos da espiritualidade um corpo. Porque o espírito, ele para se movimentar, ele se movimenta com um corpo. Esse corpo ele é feito de um vapor, de uma substância vaporosa. Esse vapor, ele é mais ou ele é menos denso, conforme o quê? Conforme as qualidades morais que o espírito tem e que adquiriu naquela última encarnação. E geralmente ele vai continuar com a aparência que ele tinha nessa última encarnação. Então, esse corpo, que é formado de energia, quando o estado desse espírito é um estado moral satisfatório, ele pode se elevar na atmosfera, ele pode se transportar aonde ele queira e ele adquire uma série de propriedades. Esse corpo, ele tem mais de 50 nomes. Os egípcios,
chamam esse corpo de Ka. E Allan Kardec, no Espiritismo, deu para esse corpo o nome de perispírito. Os russos deram o nome de psicossoma, corpo astral, tem outras situações, outras religiões, enfim. Então, a nomenclatura desse corpo, ela é muito ampla, porque muitos pesquisaram e descobriram esse corpo. E é graças a esse corpo, a essa energia, e através de médiuns e da mediunidade, que os espíritos, então, quando saem do corpo definitivamente, naquela encarnação, eles conseguem demonstrar a consciência que eles têm, de quem eles são, do que eles fizeram, e também eles conseguem se fazer visível nessas aparições. Algumas dessas aparições, como nós falamos há pouco, pode ser em sonhos. Eu saio do corpo físico e de repente eu visualizo determinada pessoa com quem meu pai, minha mãe, alguém com quem eu tive assim uma afetividade muito grande, uma emotividade muito grande, de repente assim eu encontro. E esse espírito até às vezes me mostra onde está, conversa comigo coisas, e quando eu volto para o corpo, eu lembro, não necessariamente os detalhes de tudo isso, mas fica uma sensação. Engraçado, parece que eu estive com a pessoa, e me pareceu assim que ela estava tão bem, eu tive um sonho com ela. Então, são essas aparições em sonhos que eles nos fazem. Mas também, eles podem aparecer para nós, tá? Nessas aparições em que a energia deles se condensa, e elas podem ter dois tipos. Uma condensação vaga e vaporosa, que é essa aparição assim, eu estou em casa e daqui a pouco passa alguma coisa, passou um vulto, né? Ontem eu assisti um programa, só que eles transformaram numa coisa cômica, né? Essas aparições. Esse que entrevistou as pessoas, ele fez todo um programa voltado para isso, achei muito interessante. E aí contaram, né? Eu estava ali e de repente, passou aquilo, né? Aí eu fui ver no fundo do corredor, parecia que tinha aquele vulto, aquela sombra. Então são essas aparições vagas, vaporosas, que tem dois motivos. Ou para nos mostrar que eles continuam afeiçoados a nós, então aquela nuvem que passa, aquele ser que parece que a gente viu, né? Ele nos traz uma coisa boa, ou então para nos assustar, que daí são os fantasmas, que é aqueles castelos, né, que a gente vê nos filmes e que a literatura nos conta, né? Aquelas coisas que nos atemorizam. Nas crianças, e principalmente crianças que têm assim até os 7 anos de idade, que ainda estão muito voltados para o mundo espiritual e que têm um pouco dessa sensibilidade, eles têm medo, né? Então pede, mãe, acende a luz, né? Não gostam de ficar no escuro, luz apagada. Mesmo nós, às vezes, em certos lugares lúgubres, né? A gente parece assim que tem alguma coisa, né? Então, são essas aparições. Mas também tem aparições tangíveis. Ou seja, são aquelas nitidamente definidas, elas têm uma aparência, né, densa, de matéria densa. Elas são raras, mas há muitos, numerosíssimos casos, né, perfeitamente autenticados dessas aparições. Algumas nós vamos falar aqui. Então são esses casos que os espíritos se materializam e pode assim se mostrar para toda uma assembleia. E esse tipo de aparição é justamente para provar. E aconteceu muito nesses primórdios do espiritismo, do surgimento do espiritismo. Por quê?
para provar que o espírito realmente existia. E são tão tangíveis, tão verdadeiros, tão densos esses espíritos, que vagueiam como pessoas, né? Que todas as pessoas podem enxergar e podem também tocar. Divaldo, ele é um médium de efeitos físicos também. Mas depois de uma certa idade, os espíritos interromperam as energias que ele possui como médium para fazer esse tipo de aparição. Divaldo, então, tem uma série de fenômenos. Tem até um livro da Sueli Carla Schubert com uma série de depoimentos de pessoas, porque ele, quando mais jovem, aonde ele estava, de repente os espíritos apareciam, se materializavam e vagavam pela sala, sentavam no colo das pessoas, ofereciam rosas, e assim temos vários depoimentos, né? Mas também perfumes. De repente, assim, aquele perfume inundava o ar. Também ele suava muito aqueles óleos resinosos, como o odor de sândalo. Então ficava aquele odor, né? E são esses fenômenos físicos que acontecem. Francisco Cândido Xavier também tem uma série de momentos, principalmente na juventude, quando mais jovem, em que esses fenômenos, eles aconteciam até não muito raros, eles eram assim muito comuns. Então, para nós, esse corpo que veste o espírito, ele é invisível. Para os médiuns videntes, não. Tanto que Divaldo nunca aprendeu a dirigir, porque ele nunca sabia a distinção entre um ser vivo, no caso, com um corpo de matéria densa, e um espírito materializado, né? Para ele vê os espíritos como nós estamos nos vendo. E ele sempre diz que nós temos, vamos dizer assim, uma superstição de que esses espíritos são gelados. Tocar neles é sentir aquele gelo, né? E eles que não, que os espíritos são até bem quentinhos. E também não tem para o espírito, para aparecer, ou enfim, para fazer qualquer tipo de fenômeno, não tem nada a ver com o horário. Então nós temos essa tradição de terror, né? Meia-noite, hora do crime, uma velha, né? Com a faca na mão, e aí a gente morre de medo, né? Então essas coisas ficam muito nessa superstição, né? Porque os espíritos, na verdade, eles, claro, assustam, mas às vezes fazem propositalmente, né? Mas eles aparecem, né, pelo ato da sua vontade, e é claro que se ele quiser dar-se a conhecer, então ele imprime a esse envoltório todos os sinais externos que ele tinha quando vivo. Daí as pessoas identificam. Teve um caso não de aparição, mas de uma pessoa, uma mãe, que foi até o Divaldo. Desculpe eu citar o Divaldo sempre, mas é com quem eu tenho e tive um maior contato, né? Então a gente acompanhou assim, muitas particularidades nessa mediunidade dele, de efeitos físicos e outras, né? Então essa senhora, essa mãe, procurou o Divaldo na fila para perguntar do filho. E de repente o Divaldo disse: olha, esse filho, ele está presente. E ele manda lhe dizer o seguinte: boa noite, minha barata. E a mulher começou a chorar abruptamente. Ela disse: mas é ele. Porque toda noite, quando eu podia e ele estava em casa, eu ia me despedir dele no quarto, desejar boa noite. E quando eu saía, que eu ia fechar a porta, não sei por que motivo, ele dizia: boa noite, minha barata. Mas depois nunca mais ele dizia aquilo. Eu nunca contei para meu esposo, nunca contei para ninguém, porque até esqueci. Mas toda vez que eu fechava a porta, ele dizia isso. Então é uma maneira que esses espíritos, ou que esse espírito encontrou de se identificar. Então eles se identificam. E aí tivemos sábios que estudaram esses fenômenos.
Um desses sábios é Sir William Crookes, que ele era inglês. Ele era membro da Academia Real de Londres e ele fez uma série de experiências. E uma médium de 15 anos, Florence Cook, um dia bateu na porta dele e disse: eu quero morar aqui, na casa do senhor. Ele era casado, tinha filhos. Ela disse: porque comigo acontecem coisas e eu quero que o senhor me estude, me analise, para ver o que é isso, o que acontece. E ele então estudou essa médium, que ela ficava num compartimento da casa, em transe, ou seja, dormindo, e dela saía um ectoplasma, que é esse vapor, essa energia condensada. Saía pelos orifícios das orelhas, do nariz, e aí se formava o espírito. E na verdade o espírito, que por 3 anos se materializou praticamente quase que todos os dias, ele reunia sábios ali para estudar aquilo, e quem quiser de vocês ler um pouco sobre isso, o livro é Fatos Espíritas, porque ele relatou todas essas experiências. E o espírito era Kate King. Durante 3 anos ela se materializou na casa desse William Crookes. E ele fotografou ela no dia 26 de março de 1874, na presença de um grupo de experimentadores. Porque essas experiências precisam ter mais pessoas que tenham visto, assistido e acompanhado. E para poder, no depoimento, né, para poderem assinar e dar a sua comprovação. E também pessoas idôneas, pessoas que tenham um pouco de cultura, que possam me entender, né, que não sejam broncas, porque aí o depoimento tem mais validade e atravessa a história, né? Então, essa médium, a Florence Cook, ficava em transe, né, como que dormindo, e aí, de repente, depois de uns 20 minutos, saía do quarto essa figura, que se disse chamar Kate King, né? Então essa figura era uma figura feminina, muito diferente da médium. Ela se movia, essa figura, ela falava, ela agia, muito independente da médium. Era tal ponto a independência que o espírito materializado, como uma pessoa, ia na cozinha, ajudava a esposa dele a cozinhar, às vezes, brincava com as crianças de roda. Até teve um momento que o casal tinha um filho de 3 anos e de repente, numa das sessões, né, o espírito, ele pediu para trazerem um menino. Aí foram lá, buscaram uma criança que estava dormindo no quarto e trouxeram. E o espírito segurou o menino, segurou a criança, embalou e depois de um tempo devolveu a criança muito naturalmente. Então, nessas experiências que ele fez, ele descobriu que a altura do espírito de Kate, ela era superior à da médium. A médium era mais baixa. Ele mediu, né, a altura. O pescoço de Kate, que era o espírito materializado, ele era liso. Já o pescoço da médium, a pele era áspera. As orelhas do espírito da Kate, elas não eram furadas e a médium usava brinco. O espírito Kate tinha a pele muito alva, branca, e a médium Florence era muito morena. Os dedos do espírito da Kate, eles eram mais longos, e a Florence, ela tinha os dedos mais curtos, e o rosto do espírito da Kate, ele era muito maior, né? E o pulso, a pulsação do espírito de Kate, ele tinha 75 pulsações. E já a médium, que era a Florence, ela tinha 90 de pulsação. Então, assim, e em várias experiências que ele fez, que são muitas, com esse espírito, e outros que se materializaram, e que ele também conseguiu fazer essas experiências,
ele disse que sempre que esse espírito aparecia, a Kate, ela tinha uma beleza e um encanto que eles eram únicos. Ele nunca tinha visto um ser, alguém com tal beleza e tal encantamento. No livro dos Médiuns, no capítulo 26, tem uma nota de Allan Kardec, no número 295. Essa nota conta um episódio de que uma senhora cujo marido acabara de falecer, depois de 30 anos de uma vida conjugal, sem nenhum recurso, ela não tinha recurso quando casou com ele, viveram 30 anos, e tinha os enteados. E ela, com a morte dele, ela estava prestes a ser despejada da própria casa, porque ela morava com o marido, pelos enteados, né? E com esses enteados ela tinha desenvolvido, claro, o papel de mãe. E eles agora queriam despejar ela, dizer que ela era louca, botar num sanatório e ficar com a casa e com a fortuna, né? E ela estava com um desespero muito grande, quando numa noite o espírito do marido apareceu para ela, materializado. Ele apareceu e pediu para ela acompanhar ele até o escritório. Quando chegou no escritório, ele mostrou uma mesa que servia de secretária, ainda estava lacrada pela justiça, porque os enteados já tinham entrado na justiça com recursos, e estava ali com selos judiciais, e ele fez ela ver que é a dupla vista, a gente atravessa a madeira, né, e enxerga o que está dentro da gaveta. Ela viu o interior e viu que a gaveta era secreta e tinha uma maneira, um mecanismo de abrir. E ele disse para ela: eu previ tudo isso que tu está vivendo e que está acontecendo, e eu quis assegurar o teu futuro. Nessa gaveta estão as minhas últimas vontades, a minha última instrução. Eu te deixei o usufruto dessa casa, essa casa é tua, e eu te deixei uma renda e disse a renda com a qual ela ia ficar, né? E aí ele desapareceu. E no dia em que foi retirado os selos, ninguém conseguia abrir a gaveta. Ela então contou o que tinha acontecido, que o marido tinha se materializado, ela tinha o visto e ele tinha mostrado, né, a gaveta e como abrir a gaveta. E abrindo essa gaveta, né, conforme as indicações do espírito, lá estava o testamento, conforme que o espírito tinha indicado. E mediante o testamento que ele tinha deixado, é óbvio que ela ficou com a casa e ficou com uma renda, um recurso, né? Nesse livro de Sueli Caldas Schubert, que a Sueli Caldas Schubert, que desencarnou de Covid, ela também era médium. E a Sueli, só que ela não era médium de efeitos físicos, ela era médium de psicografia, de psicofonia. Muitas vezes na mediunidade nós começamos com um pouco de vidência, um tipo de vidência. Vidência tem vários tipos. Tem uma vidência psíquica, que eu estou aqui olhando para vocês, mas ao mesmo tempo, como que na minha mente, eu enxergo os espíritos que estão aqui. Então, de repente, eu posso dizer, né, eu vi teu pai, vi tua mãe, enfim. Bom, então, a Sueli, ela quis, vamos dizer assim, concretizar num livro os fenômenos que aconteciam com o Divaldo. Nós tínhamos feito uma série de pesquisas, porque no Paraná, muitas reuniões de materialização com o Divaldo, quando jovem, foram feitas. E as pessoas, apesar de idosas, ainda viviam e contavam essas experiências. Então, em 1950, aconteceu um fato que foi narrado para nós, na época que a gente então viajava ali pelo Paraná, que foi final de 1900 e quase 2000 e pouco. A gente então anotou tudo isso, pegou os depoimentos das pessoas, e tinha um casal que era o Guaraci Vieira e a esposa Célia, e o Divaldo ficava na casa deles quando ele ia a Ponta Grossa. E numa noite, quando a palestra terminou, eles foram para casa, jantaram, e de repente o espírito Sheila é um espírito muito conhecido no Rio e em outros estados. No nosso estado aqui do Rio Grande do Sul não é muito conhecida. A Sheila, ela foi uma moça, ela morreu jovem,
e ela era enfermeira, e ela, na verdade, foi filha do espírito que era o Fritz, que vinha fazer as cirurgias através do médium Arigó, depois do médium Edson Queiroz, que era lá de Pernambuco. Depois o espírito disse que não viria mais. Tudo isso vinculado às situações da Segunda Guerra Mundial. Então a Sheila, ela estudou enfermagem e ela trabalhava num hospital na Primeira Guerra Mundial, que foi bombardeado esse hospital e ela ali morreu, desencarnou. Então a Sheila, ela começou a cuidar de crianças, da evangelização, e é um espírito muito vinculado à evangelização e crianças. E aí, naquela residência do casal, de repente, ela se materializou. Ela era loira, muito bonita, com o uniforme de enfermeira, e ela trazia um pacote nas mãos. Isso aconteceu naturalmente. Então eles resolveram marcar uma reunião em que o Divaldo era o médium. E aí nessa reunião, que aí fizeram num centro espírita, né? Essa reunião aconteceu, o salão tinha 90 pessoas, mais do que nós aqui, né? E aí se materializou o espírito Meimei, e essa Meimei, ela tinha um véu de noiva. E quem contou esse fato foi Neuza Azus, que eu conheci. Era uma senhora de idade, mas ela contava, ela era muito assim gozada, muito alegre, e ela dizia assim que ela ficou com muito ciúme, porque a Meimei era muito bonita. E o tecido do vestido dela e do véu, elas podiam tocar, porque o espírito passava e pedia para segurar, para tocar, e elas faziam isso. Mas o que ela achou muito interessante é que a Meimei sentava no colo dos homens, não das mulheres. E ela disse, eu fiquei com um pouco de ciúme quando ela sentou no colo do marido, né, que era o seu Miguel, e ela disse, ela sentou ali e ficou, né, um tempinho, e bem que ele gostou. Bom, os comentários dela, né? Mas assim, essas situações de materialização. Depois, o espírito Sheila também se materializa, percorre toda a sala, parece que flutua, que está um pouco acima do chão, né? Mas todos viram. Depois houve a materialização de um espírito de um franciscano, e o que eles estranharam é que o franciscano trazia uma vela enorme na mão e a chama acesa. E ele caminhava pelo salão no meio das pessoas. Só que a vela, a chama, ela não se movimentava, porque quando nós caminhamos o ar circula. É óbvio que a chama vai se movimentar, mas ali não aconteceu nada disso. Então, é uma série de situações, perfumes, diz que começaram a sentir perfumes, flores se materializaram e caíram. Então foi assim uma situação bem inusitada, que elas nunca esqueceram. Também relatos da Mansão do Caminho, com a Irazi Santana e outros que relataram reuniões públicas. Uma, inclusive, que era uma noite que chovia muito, fizeram uma reunião de materializações na Mansão do Caminho, no cenáculo, chovia muito, e apareceu uma figura nimbada de luz que percorreu os corredores, e todos viram, né? E como chovia, eles estavam no segundo piso do prédio, e embaixo no térreo ficou os guarda-chuvas, as sombrinhas, tudo. E o espírito, ele de repente trouxe, sem que eles pudessem perceber como, porque as portas continuaram fechadas, paredes, tudo, e os guarda-chuvas e as sombrinhas apareceram ali, e o espírito foi entregando para cada um, como se ele soubesse, e claro que sabia, de quem era aquele guarda-chuva. Às vezes a gente não consegue nem saber qual é o da gente, no meio de tantos, né? Principalmente quando tem algum igual. Então, ela também diz que, de repente, ele começou a materializar rosas e que ela teve a felicidade de receber uma rosa materializada. E é claro que no final, os perfumes, e quando foram cumprimentar o Divaldo, era tal, assim, a oleosidade que escorria dele e aquele perfume impregnando todos, que foi uma coisa assim que eles nunca mais esqueceram, né?
E aqui nós temos 2 relatos que eu escrevi e ela colocou no livro, que aconteceram aqui em Santa Cruz. Em Santa Cruz tivemos várias situações, não de materialização de espíritos, mas tivemos de odores, de perfumes, assim, alguma coisa fora do comum. A primeira delas, mais significativa, aconteceu na noite de 22 de outubro de 1990, quando foi inaugurada a sede atual da Caminho da Luz. A Caminho da Luz era um chalé que foi demolido e a gente construiu ali aquela casa de material. Então ali o Divaldo estava em Santa Maria e ele nos pediu para vir a Santa Cruz, que ele queria fazer a pré-inauguração. Daí a gente se movimentou, eu vim de madrugada para Santa Cruz, a gente se movimentou, eu fiz um arranjo que assim era com tijoletas de barro, comprei orquídeas, rosas, enfim, eu fiz e botamos na mesa, era uma mesa comum, agora tem um estrado, e aí ali eu fiz, coloquei o arranjo e o Divaldo veio, depois a casa estava super lotada, o salão estava super lotado, as dependências todas super lotadas, tinha convidados, né, autoridades, e atrás do Divaldo ficou os fundadores, que naquela ocasião o seu Jorge Nair Teixeira ainda estavam encarnados, sentados lado a lado. E quando o Divaldo fez a prece de encerramento, ele pediu para apagar um pouco as luzes. Ele fez a palestra e foi encerrar. E quando ele começou a fazer a prece de encerramento, começou assim a impregnar todo o salão e todas as dependências 2 tipos de perfume distintos. Ficou uma metade do prédio, das salas, com um odor assim fortíssimo de éter. E a outra metade ficou um odor fortíssimo de rosa. A ponto que o seu Jorge e a dona Nair quase que bem que discutiram. Porque ela dizia rosa, ele dizia éter, rosa, éter. Isso que estava um ao lado do outro. E as pessoas diziam assim, isso aqui, eles amarraram vidrinhos, né, com perfume, e aí nessa hora eles derrubaram esses vidrinhos e aí impregnou com aquele perfume, né? Depois Divaldo nos explicou que toda casa espírita, ela com seus trabalhos e vinculada ao protetor da casa e aos espíritos protetores, ela condensa uma energia. Basta eu sentar e essa energia já começa a me auxiliar. Eu me sinto bem. Tem gente até que adormece, né? Mas eu me sinto bem, eu saio, parece que diferente de como eu cheguei. E aí, nesse momento, porque a casa foi demolida, os espíritos recolheram aquela energia. E aí, naquele momento, eles trouxeram de volta. E aí, o éter é o espírito característico do espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que é o patrono da Caminho da Luz. E rosas é o perfume característico de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Daí ele nos explicou assim. E aí ele me pediu na saída, não tira o arranjo, deixa o arranjo ali. Só que eu botei embaixo da toalha da mesa, deixei embaixo para ninguém mexer. E ele disse, deixe por 30 dias. E eu deixei. Todos os dias eu ia olhar e o arranjo, as flores, elas estavam orvalhadas, como se fossem novíssimas. No 31º dia que eu fui olhar, elas estavam secas. Eu uso uma palavra, esturricadas, secas. Todas elas, as rosas, as orquídeas, sequíssimas. E aí depois eu fui perguntar, ele disse, são energias que ficaram ali condensadas e depois se diluíram. Água magnetizada, pessoas que tinham a mãe enferma, né, e vinham ali para ele e pediam, né, para que ele fluidificasse a água. Ele levava para o hotel, daí ele fluidificava e a pessoa depois de tempo, às vezes levava um mês ou quase um ano quando ele voltava, e a pessoa vinha na fila e dizia, aquela água assim, nunca deixou de existir. A minha mãe tomava, ela melhorou daquele câncer que ela tinha e
Quando a gente ia ver, a água estava no mesmo nível, voltava ao mesmo nível, voltava ao mesmo nível. Então, assim, situações que foram acontecendo. E o segundo fato que eu relatei, que foi no dia 9 de maio de 1997, quando ele veio a Santa Cruz de novo para proferir um seminário na Unisc, na Universidade aqui de Santa Cruz do Sul, e ali o meu irmão, que é o Jorge Luiz Stephens, que era presidente da Caminho da Luz, estava sentado junto a ele e narrou que dele, de repente, começou a brotava uma espécie de óleo com esse aroma, que é o aroma de sândalo, e aquilo foi brotando, que parecia assim que o Divaldo tentava, vamos dizer assim, tentava esconder um pouco aquilo, se sentindo assim meio constrangido, né? Mas aquilo não parava de brotar. E as pessoas que vinham na fila, que davam a mão para ele, cumprimentavam, ficavam com as mãos impregnadas daquele aroma. E também os livros. A dona Nair, ela tinha um livro, Nair Teixeira, que já desencarnou, ela veio com um livro para ele autografar e de repente impregnou daquele perfume e ficou marcado o perfume e nunca mais saiu. Pessoas que narraram que foram lavando as mãos, lavavam as mãos e por dias e dias aquele perfume não se diluía. Quando nós fazíamos os roteiros, viajávamos com ele, né, nós, a equipe, eu trabalhava com ele junto aos autógrafos. Eu lembro de uma senhora que chegou, mas isso já é um fato que não é materialização, mas uma senhora que ela veio e ela com uma menina no colo e ela perguntou, é ela? E ele disse, é. Ela voltou. Daí ela contou, depois a gente foi procurar o que aconteceu. Aí ela disse, olha, a minha filhinha desencarnou e eu procurei ele desesperada na fila. E ele disse, não se desespere, ela vai voltar. E aí dali a pouco ela engravidou de novo e veio uma menina. Daí ela perguntou para ele, é o mesmo espírito que está voltando. Então é uma série de situações que comprovam a existência dos espíritos. Mas e por que isso é importante para nós? Porque nós somos espíritos. Daqui a pouco nós vamos sair do corpo. Mas ainda estamos aqui. E o importante é nós sabermos que somos esses seres, com esse corpo de luz. Então, quanto melhor nós vivermos, quanto mais alegres nós formos, abraçarmos as pessoas que nós amamos e principalmente fazermos tudo com amor. Tudo que a gente fizer, deixar a nossa marca. Essa marca que é uma marca que nós vamos levar, porque quando eu sair desse corpo, vai ficar tudo aqui. Eu vou levar as coisas boas que eu fiz, os abraços que eu dei, as energias que de mim se expandiram, o que eu recebi. Então, para nós, é essa certeza de que nós somos seres de luz. E uma outra coisa que eu acho muito importante, nós estamos vendo a situação da nossa realidade. O plano A. Hoje eu encontrei um senhor na rua, veio do meu lado, conversando, porque vai ter a Terceira Guerra Mundial, porque tudo vai desaparecer, porque já tem a bomba atômica, Daí eu disse para ele assim, pois é, mas isso é o plano A. Mas tem o plano B, tem o plano C. Nós não sabemos os planos da espiritualidade. Esses espíritos que nos governam, que nos ajudam, não têm muito poder. É claro que de repente eles vão nos ajudar. Vão encontrar uma solução que nós não estamos vendo. Se nós tiver que passar por alguma situação difícil, muito bem. É porque é uma experiência a mais para nós. Mas sabermos que nós somos espíritos, que nós somos filhos dessa energia, porque Deus é uma energia. Estamos aí percebendo o celular, essas ondas todas, porque o progresso é maravilhoso, é uma coisa benéfica. Então, vermos tudo com esses olhos de beleza, de amor e seguir. Porque os espíritos
E nós estamos vivos e vamos continuar vivendo. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela honra de aqui estarmos, por percebermos nesse momento a presença destes seres de luz que vieram aqui participar deste banquete, desta festa, em que estamos praticamente materializando os espíritos e estudando e compreendendo que nós também somos seres de luz. Auxilia-nos a sermos confiantes, a termos forças, que a esperança renasça dentro de nós e que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para sempre, em qualquer momento, aproveitarmos todas as ocasiões que se nos apresentam para expandir o nosso amor, as nossas virtudes, a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar. Que possamos, Senhor, abraçar e inundar com essas bênçãos os nossos lares, os nossos familiares, mas também, Senhor, a nossa comunidade santa cruzense. Abençoa o nosso Brasil, as nossas fronteiras e esses povos além do mar, nossos irmãos que estão em litígio, que essas lideranças possam receber essas bênçãos de luz, possam ser conduzidos para o mundo espiritual durante o corpo físico e lá, participando de reuniões, descobrirem que é necessário fazer a paz. Abençoa, Senhor, a todos e envolve-nos sempre, esta casa que nos abriga, seus diretores, em vibrações de muito amor e de muita paz. Que assim seja.